Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para responder uma pergunta que vocês sempre me mandam, que é por que antialérgicos dão tanto sono, ou por que alguns antialérgicos dão sono e outros não dão sono, né? E a gente vai falar um pouco então sobre esses medicamentos que são os antihistamínicos, e para poder explicar isso melhor eu vou dar uma rabiscada no papel aqui com vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, a histamina, ela costuma ser liberada por células de defesa, como, por exemplo, os mastócitos, em resposta a uma situação onde eu tenho contato com um antígeno, com algo que pode desencadear essa resposta alérgica, né? Que algumas pessoas têm mais sensibilidade do que outras. Então, esse mastócito vai liberar histamina. Essa histamina, pessoal, ela atua em receptores nas nossas células, em vários locais do nosso corpo, ela atua em receptores, por exemplo, receptores H1. E isso faz com que cada célula com quem ela interaja provoque reações diferentes. Por exemplo, nos brônquios, ela pode provocar broncoconstrição. Ela pode provocar vasodilatação. Por isso que a pessoa, né, fica com rubor, né, avermelhado, por isso que começa a ter edema. E ela pode sensibilizar as terminações nervosas e a gente ter coceira, né, que é prurido. Maior sensibilidade à dor. Tudo isso que faz parte de uma resposta alérgica, que é aquilo que a gente quer tentar evitar quando a gente usa um antihistamínico. Então, quando a gente está usando um antihistamínico, o próprio nome diz, né? Então, aqui se eu tiver o antialérgico que a gente está falando aqui, é uma substância que também vai atuar sobre os receptores de histamina. Só que ao invés de ativar os receptores como a histamina faz, então estou colocando aqui uma ativação dos receptores, ele vai promover o estado inativado desses receptores. Então, se ele inativa os receptores, o que acontece? Eu tenho redução nessa resposta, né? Redução de broncoconstrição, de vasodilatação, de dor, etc. Ou seja, eu tenho uma diminuição na resposta alérgica, né? Então, nos sintomas da alergia. E isso é o que a gente busca como efeito terapêutico quando a gente usa esses medicamentos. Porém, uma coisa que a gente precisa lembrar é que neurônios também podem liberar histamina. Então, no nosso cérebro também tem histamina, e a histamina lá não tem a ver necessariamente com alergia. Então, também ela vai atuar em receptores, só que aqui ela está provocando o estado de vigília. Então, ela contribui para a vigília, ou seja, a gente ficar em alerta, ficar acordado. Então, ela faz parte dessa manutenção do estado de vigília. Quando eu tenho um antialérgico, e aqui que está a grande diferença entre um antialérgico que provoca sono ou não, né? Quando eu tenho um antialérgico que ele vai justamente promover o estado inativado desses receptores, nós podemos ter uma redução no estado de vigília, ou seja, isso aqui provoca sono ou sonolência, certo? É dessa forma que o antialérgico consegue provocar sono. Ah, mas por que tem antialérgicos que não provocam sono ou que tem pouca probabilidade de provocar sono? Esses antialérgicos de segunda geração, como loratadina, como a fexofenadina, que é o Allegra, o que eles fazem? Eles não têm uma boa capacidade de cruzar a barreira hematoencefálica. Então aqui nós temos antialérgicos de primeira geração, aqueles que provocam mais sono, e aqui nós temos antialérgicos de segunda geração. Então eles não atravessam um conjunto de barreiras biológicas capazes de chegar aqui no sistema nervoso central para poder atuar na histamina aqui, né, nos receptores de histamina aqui. É dessa forma que a gente consegue entender por que antihistamínicos provocam sono e por que alguns deles não conseguem provocar sono. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que estuda, que é estudante da área da saúde, mas também para você que está simplesmente tentando entender por que sente sono quando utiliza um antihistamínico, tá bom? Um abraço e até mais.